O primeiro contato que eu tive com o Ceará foi a minha primeira viagem ao Ceará em 1947, logo depois da Constituinte. Aí, o meu primeiro trabalho importante na revista O Cruzeiro, porque como eu te disse, eu entrei... O senhor começou com quantos anos? Eu comecei com 12 para 13 anos, mas não pensava em ser jornalista. Eu trabalhava no escritório de um advogado, aqui no Rio, na Rua Senador Dantas, e eu ganhava 120 mil réis, porque naquela época era o meu réis. O Cruzeiro só passou a existir em 1º de janeiro de 1942. Em 25 de novembro de 1941, Getúlio, ditador, assinou um decreto dizendo que a partir de 1º de dezembro de junho de 1942, a moeda seria o Cruzeiro. Mas naquela época era o meu réis. Eu ganhava 120 mil réis, eu não sei nem o que era. E aí, um tio meu que montou as máquinas do Cruzeiro, ele era um craque em montar máquina, uma pessoa fantástica, ele me disse: Hélio, a revista O Cruzeiro está procurando uma pessoa da tua idade para receber correspondência, abrir correspondência, receber a matéria dos colaboradores, e eles pagam 200 mil réis. Eu disse: poxa, eu ganho 120, trabalhando no escritório de um advogado. E aí fui lá, me contrataram, e aí comecei a receber a correspondência, tudo que eles queriam. E aí, dentro de uma redação, eu descobri que queria ser jornalista. Se encontrou. Com 18 anos, eu era secretário assistente. O Milô já trabalhava lá. Com 23 anos, o Milô lançou aquelas 2 páginas centrais da revista O Cruzeiro. Você não tem nem idade para saber. O Milô lançou 2 páginas, o Pif Paf, que era fantástico, e com o desenho dele maravilhoso. E a revista começou a dar saltos. Aí chegou o Nelson Rodrigues, Davinata, Jamanzon, uma porção de gente, e aí a revista foi crescendo. Meu primeiro trabalho importante, realmente, eu tinha 24 anos, foi a cobertura da Constituinte de 45. Foi aí que eu conheci todo mundo, Juscelino, o Carlos Lacerda, Prado Kelly, que depois foi meu advogado, Nereu Ramos. O senhor conheceu o nosso fundador do jornal, que foi o Martins Rodrigues? Conheci muito Martins Rodrigues. Ele foi o fundador do Jornal Estado. Foi. E o diretor daquela época, Agora o senhor me pegou, não? Não, o que fez o contato comigo. É meu pai, que era o Vené Luiz Xavier Pereira. Isso. O Vené Luiz, eu nunca tinha conhecido o Vené Luiz. Um dia ele apareceu lá na redação da revista, da Tribuna da Imprensa, e foi de uma sinceridade total. Ele disse: Sério, eu sou seu admirador da Tribuna, da sua coluna e do seu artigo. E nós estamos numa situação muito difícil. Uma solução para nós é transcrever o teu artigo e a tua coluna diariamente, mas nós não temos dinheiro para pagar. Eu disse a ele: olha aqui, não tem nenhum problema, dinheiro não é problema nenhum para você pagar. Você está autorizado a publicar todo dia. Ele, puxa, levantou, me abraçou, puxa, ele, você salvou o Estado. E aí foi aí que passou a publicar a coluna do senhor. A coluna e o artigo. Foi ótimo, realmente. Ele era apaixonado pelo senhor, ele era um grande leitor do senhor. Eu, desde pequena, eu vi ele acompanhando a sua coluna. Isso mesmo. E aí ficamos no contato, tudo mais e tal. E o jornal é tradicional, tem o Estado e o Povo, que era do Renato Salazar. Exatamente, do Paulo Sarazate. Realmente, que depois se juntou ao Castelo Branco, que também é do Ceará. Eu escrevi muito contra o Castelo Branco e contra os generais. Eu fui processado pela ditadura 37 vezes e fui preso sempre. Fui cassado em 1966. Eu era candidato a deputado federal pelo MDB, depois PMDB, e as pesquisas me davam uma votação extraordinária, porque
muita gente foi asilado e outros foram exilados, muita gente saiu daqui, então praticamente não tinha ninguém. E quem fazia oposição mesmo era eu, realmente. Alguns tinham que sair realmente do Brasil, como Jango, Brizola, Arraes. O Arraes fez um acordo com a ditadura para ir embora, porque eles não podiam manter o Arraes preso, porque ou ele viraria o ídolo, o mártir, ou seria assassinado. Então eles procuraram o Arraes em Fernando Noronha e fizeram uma proposta a ele que ele aceitou na hora. Muitos foram embora. Quando eu lancei a Frente Ampla na tribuna da imprensa, que eu dizia que era uma forma de reconciliação geral, aí foi um sucesso realmente. Quando o Jango resolveu assinar a Frente Ampla, o Carlos Lacerda, eu ia com o Carlos Lacerda lá em Montevidéu, apesar de eu ter sido preso em 63 por ordem do Jango para o ministro da Guerra, porque eu tinha publicado uma carta que o ministro da Guerra, Jair Dantas Ribeiro, mandou, né, tinha um carimbo sigiloso e confidencial. Bom, aí eu publiquei no mesmo dia e fui preso. Eu ia fazer um programa de televisão em Minas, fui preso, não fiz o programa, não saí mais, e aí fui julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi a primeira vez que um jornalista foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Outros foram processados, mas processados é extremamente diferente. O Rui Barbosa foi processado 2 vezes, o Assis Chateaubriand foi processado, muita gente foi, mas aí processado, contratava um advogado e era arquivado. Eu não, eu fui preso, fiquei assistindo o julgamento, eram 9 ministros, fiquei assistindo de braços cruzados, 4 ministros a dizer que eu era um herói nacional, 4 ministros a dizer que eu era um traidor nacional. Eu só tinha publicado uma circular sigilosa e confidencial, que é o que todo jornalista, antes de dormir, se ajoelha na cama e diz: meu Deus, me mande uma circular sigilosa. É o sonho de todo jornalista, Lógico, né? me manda uma circular sigilosa e confidencial, assinada por um ministro da Guerra. Bom, realmente, o Milor, meu irmão, escreveu no dia seguinte e disse: eu não quero defender o Hélio por ser meu irmão, não, mas um jornalista que recebe uma circular sigilosa e confidencial e não publica, é melhor que abra um armazém de secos e molhados. Naquela época não tinha ainda supermercado, nem shopping, nem nada. Bom, ganhei de 5-4 penando. Foi absolvido. Eu fui absolvido por 5-4, ficou 4-4. Eu só fiquei vencendo uma vez, porque o relator que começa votou a meu favor, então ficou 1-0. Depois eu perdi, ficou 1-1, 2-1, 3-1 contra mim. Depois ficou 3-2, 3-3. Aí votou um ministro contra mim, 4-3. Eu disse: não é possível. E geralmente eles acompanham os relatores, né? Exatamente. Aí ficou 4-4 e o presidente desempatou a meu favor. O voto de Minerva. Exatamente isso. Toda a minha vida jornalística, no meu sentido, foi emocionante, realmente, porque eu participei de tudo. O Pablo Neruda, um dos maiores poetas, o maior do Chile, ele escreveu um livro, era o título da biografia dele era Confesso que Vivi. Se eu quisesse escrever um livro, daria esse título. Eu vivia realmente intensamente, do princípio ao fim, lutei, né? Muita gente me chama de polêmico. Polêmico é o fato, polêmico é a notícia. Não é o Hélio Fernandes. Polêmico é a convicção. O apóstolo Paulo, há mais ou menos 2000 anos, quando a Igreja Católica ia escolher o primeiro Papa, ia escolher o apóstolo Paulo. Mas diziam que ele era muito polêmico. Então escolheram o apóstolo Pedro, que dizia que era mais compreensivo, entre aspas. O apóstolo Paulo não ficou furioso, nem se revoltou, fez apenas uma frase que dura quase 1000 anos e vai durar para a eternidade, até o que seja a eternidade. Ele disse apenas: eu lutei sempre o bom combate. Só isso, mais nada. Eu considero que
que lutei sempre um bom combate. Agora, é evidente que você não pode ser jornalista sem contrariar muita gente. Claro. Mas não tenho arrependimento, não tenho ressentimento, não tenho constrangimento, não tenho raiva de ninguém. Escrevi o que tinha que escrever. Sempre, sempre, sempre. Podia ser até que o outro lado tivesse com razão e eu não. Mas eu escrevi, eu defendia. O problema é se você consegue analisar os fatos e ver qual é o lado da independência, realmente. Então, aí é que é o problema, realmente. Agora, a pergunta mais direta e objetiva é o seguinte: os donos de jornais conseguem ser objetivos e independentes? Vai sair agora um livro que vai ter repercussão mundial do Humberto Eco, que acabou de morrer. O título do livro é Número Zero. Então, ele critica todos os jornais do mundo inteiro, todos os donos de jornais, todos. Ele foi jornalista, foi escritor, intelectual, sabia tudo, filósofo, tudo mais, e ele começou em jornal e ele criticava muito. Agora, ele ia publicar esse livro do ano que vem, mas como morreu, agora a editora vai publicar agora, deve estar saindo 10, 15 dias. Não deixa de ler porque ele arrasa com todos os donos de jornais, diz que os donos de jornais não têm nada a ver com a liberdade de imprensa e de expressão, que eles só querem faturar, então critica o New York Times, o Figaro, todos os jornais Eu criticava muito os donos de jornais. Um dia eu escrevi que no Brasil só tem dois donos de jornais que sabem escrever e escrevem diariamente. Eu e o Assis Chateaubriand. O Chateaubriand escrevia de todos os lugares, num pedaço de papel, num maço de cigarro. No jornal, que era o órgão líder associado, ele chegou a ter uma organização de 76 empresas jornalísticas, rádio, jornal, televisão. Ele trouxe a televisão para o Brasil em 1950. A Globo só começou em 1965. Então, eu disse, o Brasil só tem dois jornalistas que são donos de jornais e escrevem diariamente. Quando ele morreu em 1968, eu escrevi a biografia dele e aí lembrei, agora o Brasil só tem um dono de jornal que sabe escrever, que sou eu, realmente. E você vê, no Rio e em São Paulo, pelo menos, nenhum dono de jornal escreve. Alguns dos jornais cresceram realmente durante a ditadura, porque a ditadura dava concessão de rádio, televisão, tudo. Então, nós não recebíamos um centavo de jornal, de cortar tudo que a gente, por exemplo, a ditadura começou em 1º de março de 64, tudo que a gente publicava de publicidade oficial, um mês antes, passou a não sair mais. E aqui no Brasil existe uma realidade, muitos chamam de cultura. Quando o governo não anuncia, as empresas particulares também não anunciam. Essa que é a verdade. Todo mundo fica naquele negócio. Você vê agora essa crise brasileira, os empresários se retraíram, porque eles recebem muito favor do governo. Essa que é a verdade. Então, se retraíram e o país está numa situação terrível, que você nem sabe para onde é que vai, você não sabe quem é que vai ser o presidente daqui a 2 ou 3 meses, se a Dilma vai continuar, se não vai continuar. O senhor acha que a Dilma cai? Olha, é muito difícil, porque existem duas possibilidades e existem muitos interesses em relação a essas duas possibilidades. Se ela sofreu impeachment, aí assume o vice, a cassação só vai começar no TSE em maio, porque em maio muda a composição. A ministra Rosa Weber do Supremo vai para o TSE, o Gilmar Mendes, que é do Supremo, assume a presidência do TSE, o tempo do Dias Toffoli acaba. Mas então, estão pressionando a relatora, que antes que ela saia, ela julgue. Estão pressionando, né? Maria Tereza Moura, mas ela é violentamente a favor da Dilma. Então ela vai dar o parecer a favor da Dilma. Mas o TSE tem 7 ministros. Eu fiz um levantamento, escrevi uns 10 ou 15 dias, trabalhei e achei 3-3. Só não consegui descobrir um ministro que provavelmente vai decidir a questão. Agora, quem é esse ministro? Pois é, esse eu não descobri, esse eu não consegui. Agora,
o TSE tem 3 ministros do Supremo. Então, 2 pelo menos devem votar contra Dilma. É possível que um vote a favor. Esse é o único que eu não sei até agora, que é o Dias Toffoli. Eu acho que ele quer se afirmar. Ele vai ser presidente do Supremo, porque no Supremo não há eleição, é rodízio, né? Então agora em agosto, o Lewandowski completa 2 anos, entra a Carmen Lúcia, que é a atual vice-presidente. Ela fica 2 anos com o Dias Toffoli de vice-presidente. Aí ele assume, daqui a 2 anos e meio, ele assume. Então, e ele é muito moço, ele não deve ter 50 anos, como agora é 75 anos, ele vai ficar mais 25 anos, se não houver nenhum problema de saúde, qualquer coisa. O Sebastião Neri tinha até um apartamento lá na casa do Sebastião, do pai. Ele vivia muito no Ceará, porque o Sebastião Neri, eu não conheço, ele escreveu na Tribuna durante mais de 30 anos, realmente, ele escreve muito bem, ele viaja muito. Segunda-feira vai começar em Brasília um processo, realmente, a oposição já disse hoje que vai obstruir todas as votações, que o Congresso não vai funcionar, que o país não vai funcionar. Bom, evidentemente que a única solução seria uma reconciliação nacional, mas o que acontece é que esse pessoal que tá atuando na cúpula do país é todo de segundo e terceiro time. Então, se a Dilma sair, não sei quem é que vai assumir, porque o TSE ele tem 2 soluções. Ele pode caçar toda a chapa, Dilma e o Temer, e pode caçar só a Dilma. O depoimento do João Santana, que eu considerei escrever no blog no dia em que ele depois, foi a coisa mais importante que aconteceu até aquele momento. Ele confessou tudo, que recebeu 80 milhões, que fez a campanha da Dilma de 14 de graça, porque ele gosta de fazer, mas a Odebrecht já ficou provado, entrou para a campanha com 32 milhões de reais, quer dizer, agora a Odebrecht tem que explicar. Então o TSE pode caçar só ela, ou pode caçar ela e o Temer. Se caçar ela e o Temer, tem que fazer eleição. Convocar novas eleições. Dentro de 90 dias. Mas não pode passar o cargo para Eduardo Cunha. Não, eu estou contra. Desde fevereiro do ano passado, quando o Ives Gandra Martins deu um parecer para um sujeito que contratou a favor do impeachment, eu fiquei sempre contra o impeachment. Eu estou contra a Dilma, porque o governo dela é desastroso. E por que o senhor é contra o impeachment? Eu sou contra o impeachment porque os que vão assumir serão tão iguais a Dilma. Então, o impeachment, só o impeachment assume o Michel, se ele não for caçado. Assume o Temer. Michel Temer. Uma coisa que ninguém ainda levantou é o seguinte, pode haver duas soluções conflitantes. O Congresso pode votar o impeachment, então assumiria o Temer, e o TSE caçar o mandato dos dois, e aí eu tenho conversado com juristas, fica um conflito total. Nunca aconteceu isso, realmente, jamais aconteceu. Agora, fica difícil qualquer análise. No momento, qualquer análise é perigosa, porque eu acho que a Dilma não tem mais condições de governar. Na verdade, ela nem está governando. Ela hoje foi almoçar lá em São Bernardo com o Lula. Mas o Lula, no momento, é muito mais importante do que ela. Ela foi se solidarizar. Nada, ela foi pedir apoio a ele, porque ele tirou a sorte grande com esse depoimento. Ele estava no ostracismo, calado. Ele agora é um personagem importantíssimo. Já lançou a candidatura dele para 2018. Eu disse ontem que ele tirou a sorte grande. Ele não esperava, porque inclusive o fato dele ter levado
para depor, nada contra, está na Constituição, ele pode, o ex-presidente é igual a qualquer cidadão, ele tem alguns direitos, a Constituição, por exemplo, determina que ele tem segurança, ele tem carro, ele tem um salário, o presidente da República é muito justo, isso acontece em vários países. Agora, ele não tem imunidade, Ele foi levado só para prestar depoimento, o depoimento levou 1 hora, ele disse no discurso que eles foram muito delicados, o delegado foi cortês com ele e tudo mais. Então, agora, ele está no auge.